A gente tem visto cada vez mais conteúdo sobre educação respeitosa, especialmente para usar em casa, e isso é maravilhoso, mas a quantidade que a gente recebe também torna mais difícil fazer uma escolha consciente com clareza. Se você está sentindo essa dificuldade, fica aqui nesse vídeo que ele é para você. Eu vou te falar quais são as coisas que você tem que se perguntar antes de escolher para onde você vai seguir tanto em casa quanto na escola. Acontece que entre abordagens, métodos, reels, shorts e promessas mágicas, a gente acaba começando a aplicar as técnicas sem ver quais são os princípios por trás. Daí a gente acaba misturando abordagens e teorias que na verdade são contraditórias, não dão o resultado que a gente espera. Muitas vezes a gente nem sabe qual é realmente o resultado que a gente quer, nunca parou para pensar nisso. E aí a gente começa a sentir que a gente fez tudo certo, mas não funcionou. E aí volta para o tradicional, para o básico, para o instinto mesmo. Para o famoso vou dar o que eu recebi porque eu não morri, tô aqui, tô bem. Isso acontece porque as ferramentas práticas, elas só funcionam quando a gente tem alguma ideia da raiz delas, dos conceitos, da teoria. Não que você tenha que ser uma especialista e saber de tudo, mas um pouco você tem que entender. Até para saber o que é para você, o que não é, e quais você consegue usar juntas ou nem pensar. Por exemplo, se você quer educar uma criança para autonomia, para independência, não adianta você seguir uma abordagem puramente comportamental que vai te dar como ferramentas castigo e recompensa, porque daí ela sempre vai ter essa bússola externa e vai sempre buscar esse externo para fazer as tarefas dela, o que não significa autonomia. Então, para mim, você tem que se perguntar três coisas. Primeiro, qual é o seu maior desejo para sua criança? Segundo, qual é a sua crença mais forte sobre educação? E terceiro, se você tende mais para a permissividade ou mais para o autoritarismo. Com essas respostas em mãos, você vai conseguir buscar o seu caminho, que é único, e eu vou explicar agora o porquê de cada uma dessas respostas. Eu sei que vai ser bem difícil responder qual é o seu maior desejo para sua criança, porque a gente sempre tem muitos, né? A gente quer que a criança seja autônoma, que a criança seja independente, que quando ela crescer, que ela seja um adulto responsável, de sucesso, que se encaixe no meio profissional, que tenha uma família feliz, que seja estudioso. Enfim, a gente sempre sonha que a nossa criança vire depois um adulto praticamente perfeito, e é importante a gente querer isso, então eu recomendo que você comece fazendo uma lista de todas essas habilidades e características que você gostaria que seu filho tivesse quando for adulto, e aí você escolha uma para começar. Tenha em mente que você está só começando a escolher. Não significa que se você não escolher as outras, você não vai conseguir construir aquilo com a sua criança. Também não significa que você não pode mudar depois. Você pode refletir sobre a sua resposta e procurar qual abordagem que fala mais sobre isso. Inclusive, você pode não encontrar e aí você pode mudar. Ou na sua pesquisa, às vezes você vai mudar mesmo a sua ideia, não tem problema. Só que quando você tem claro qual é a primeira coisa, qual é a característica que você acha mais importante, qual é a habilidade, a maior habilidade que você quer ajudar a sua criança a descobrir e desenvolver, você começa a olhar principalmente para as pessoas que você segue e que você admira atualmente. E aí você começa a perceber se essas pessoas estão alinhadas com o seu desejo, que muitas vezes não tá, porque a gente vê um corte, um vídeo curto e acha que a pessoa vai sempre falar daquilo, e aquilo que ela falou tá alinhado com o nosso desejo, com o nosso objetivo, mas o restante não está. E a gente consegue encontrar outras pessoas, outras abordagens que falam disso, inclusive com mais frequência. E aí, por exemplo, se você deseja educar seu filho para autonomia, para independência, você não pode escutar uma pessoa que está te dizendo que você é responsável por tudo, que você tem que fazer todas as tarefas pela criança, que você não pode delegar de jeito nenhum. Você tem que buscar escutar uma pessoa que não é que ela está dizendo o que você quer ouvir, mas que ela está te mostrando o caminho para chegar onde você quer chegar. Então, de novo, se você quer educar uma criança para autonomia, para independência, você vai ter que buscar alguém que está falando quais tarefas a sua criança pode fazer em cada fase do desenvolvimento, em cada idade que ela tem. Como você pode ensinar isso para depois começar a delegar?
Quais são as coisas que você pode exigir da criança em cada idade, em cada fase? Aí sim, isso vai estar alinhado com o seu maior desejo para sua criança. Agora, dependendo da sua situação, às vezes o seu desejo é o contrário. Você não se importa muito agora se essa criança vai ser autônoma e independente. Você só quer que ela faça o dever de casa, mais nada. Você só quer que ela tome banho, independente da forma que vai acontecer isso. Se você tiver nesse momento, aí sim eu te indico, por exemplo, seguir um caminho puramente comportamental. O que também não significa que você nunca mais vai poder mudar a sua forma de conseguir esse desejo, de seguir nesse caminho. Às vezes você está num ponto que você precisa usar uma teoria muito mais comportamental e depois que você conseguir que a criança aprenda aquela tarefa, você vai mudar. Agora, cuidado, não dá também para ficar toda hora mudando de abordagem, porque isso vai gerar uma insegurança e também vai demorar muito mais para você conseguir ajudar a sua criança a desenvolver essa habilidade que você está pensando. Lembra que é muito importante o que você faz na maior parte do tempo. Então, vamos dizer que na maior parte do tempo você segue uma abordagem que está pensando na autonomia e independência da criança, mas aquela tarefa pontualmente você precisa muito que ela faça independente da forma, e aí só para aquilo você vai usar uma abordagem comportamental. Isso não vai ter problema. Acontece muito para casos muito pontuais, tipo assim, a criança tá doente, precisa tomar um remédio que é muito ruim, horrível, e aí nesse momento eu vou introduzir uma ferramenta, uma técnica puramente comportamental. Cada vez que ela tomar esse remédio aqui, eu vou dar um presente ou eu vou dar um doce. Se for a única forma dessa criança tomar esse remédio, eu pensaria primeiro no que você faz na maior parte do tempo antes de te dizer que não pode usar isso. Então, sempre veja primeiro o todo e depois os casos pontuais. E não se prenda muito por isso, não precisa ficar se culpando para, eu sempre uso uma abordagem respeitosa e conversacional, mas aí nesse momento eu usei uma recompensa, agora eu tenho que ficar me culpando por isso. Não, tá tudo bem. A segunda pergunta é: qual a sua maior crença sobre educação? E aqui nós estamos falando de uma abrangência enorme, eu sei. Pode ser difícil responder essa pergunta. Mas tenta responder se para você a educação tem que ensinar a criança a sempre obedecer, se para você o respeito está atrelado a essa obediência ou está mais atrelado à escuta. Veja se você consegue perceber quais são os pontos da educação que você recebeu, que você acha que você quer passar para frente e quais você não quer. Isso pode te dar um norte muito bom. Veja se você quer usar uma educação mais tradicional, mais como era feito antigamente, e aí não acredita em tudo o que as pessoas falam, principalmente quando estão falando mal de alguma outra abordagem, porque a disciplina positiva, por exemplo, no começo ali do livro a autora fala que na verdade ela quer resgatar aquele senso de comunidade que existia antes da Revolução Industrial, que é quando as famílias eram bem maiores e que se morava na mesma casa a tia, a avó, vários primos, e aí todos os adultos eram responsáveis por todas as crianças, por exemplo. Agora, não necessariamente isso é uma educação que a gente chama de tradicional, mas é uma coisa que a gente busca resgatar na disciplina positiva, por exemplo. Então, cuidado principalmente com as críticas. E aí, nesse momento, eu sugiro que você não se apegue tanto à nomenclatura, e sim a essas crenças. Então, se tiver uma pessoa falando que a disciplina positiva é totalmente contra o tradicional, mas você escutar uma pessoa falando sobre disciplina positiva que tem uma crença que é o que você quer buscar, esqueça o nome. Por isso que é importante você ter muito claro para você qual é a crença mais forte sobre educação que você tem. E aí, de novo, você vai conseguir enxergar ela nas pessoas que você escuta, nas pessoas que você confia, nas pessoas que você admira e em teorias e abordagens que têm nomes que você estava resistindo para ouvir antes, e isso não é problema nenhum. Nesse momento aqui, eu preciso que você pense também em qual é o papel das outras pessoas que estão envolvidas na convivência do seu filho. Por exemplo, avó, avô, alguma tia.
se a criança vai para a escola, se tem babá. Qual é o papel que você acha que eles devem ter e qual é o papel que eles atualmente ocupam? Porque se você acredita que eles são parceiros na educação da sua criança, você precisa encontrar os meios para que isso realmente seja efetivado. E aí sim, não vai adiantar muito você escolher uma abordagem na sua casa e fazer uma escolha de escola que seja totalmente contrária nessa crença de educação, e daí a sua criança ficar 8, 9, 10, 12 horas na escola. Não adianta você querer que a sua mãe, sua sogra seja parceira na educação que você dá para o seu filho, e o seu filho fica lá, por exemplo, 2 horas por semana, e você ficar em cima dessa pessoa querendo que ela faça exatamente como você pensa e como você faz em casa. Isso vai só te sobrecarregar e desgastar a sua relação com essa pessoa. Então é nesse sentido que eu sugiro que você faça essa reflexão. Quem são as pessoas que convivem com a sua criança? Enxergue quais são as crenças e práticas dela e quanto tempo essas pessoas têm de influência com a sua criança. Isso também vai deixar o seu caminho e a sua escolha um pouco mais leve. E aí, quando você for pesquisar a escola, você vai ver os métodos da pedagogia. Então, você vai começar a escutar nomes novos, né? Abordagem Pickler, Montessori, Reggio Emília, sócio-interacionista. Vai encontrar os nomes dos materiais, vai ter positivo, vai ter múltiplo, vai ter progresso, vai ter Bernoulli. E aí aqui você pode fazer uma pesquisa rápida no Google, você pode fazer uma pesquisa aqui no YouTube mesmo, mas você também pode buscar uma consultoria. Tem pessoas que fazem a consultoria especialmente para esse momento de escolha de escola. Inclusive eu faço também, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser entrar em contato comigo, especialmente nessa época do ano que a gente está aqui na metade de junho, tem muitas escolas que começam a fazer visitas e momentos abertos a partir de agosto para fazer a matrícula para janeiro. E aí, na minha consultoria, eu vou te fazer essas perguntas, vou te ajudar a encontrar essas respostas e olhar para a escola, claro, independente do método, para ver se essa escola está alinhada com o que você deseja, com o que você está buscando. E aí, de novo, não se assuste tanto com as nomenclaturas. Perceba os desejos e as crenças de educação que a escola transparece e que as pessoas dizem que tem. Claro que tem coisas que a gente só vai ver na prática depois no dia a dia, né. E também nenhuma escola é perfeita, mas é importante a gente ver se tem algum alinhamento, especialmente se a sua criança for ficar tempo integral ali. A terceira pergunta é se você tende mais à permissividade ou autoritarismo. Esse autoconhecimento aqui é super importante para você saber qual é a sua necessidade e quais são os sentimentos que você vai enfrentar. Por exemplo, se você tem tendência à permissividade, você sempre cede aos desejos da criança e depois você fica se questionando se você deveria ter feito isso, fica pensando que você deveria ter sido mais firme, ter imposto mais limites. Você tem que buscar saber de formas de trazer mais estrutura e mais firmeza para a sua comunicação, para a sua relação com a sua criança, e você tem que saber que nos momentos que você for mais firme, principalmente no começo, você vai se sentir culpada. E isso não necessariamente significa que você está fazendo errado ou que você está sendo firme demais. Só significa que você está rompendo com um padrão de comportamento e de comunicação que você tem tido já há muitos anos, provavelmente mais de 25 anos tendo esse padrão, e no começo vai ser um pouco difícil mesmo de mudar. E ao contrário, se você é mais autoritária, você tem que buscar formas de incluir essa gentileza e esse acolhimento, sem perder o que você já tem de estrutura, de firmeza, e você tem que saber que você também vai se sentir mais culpada nos momentos que você for menos firme e mais acolhedora, o que, de novo, não significa necessariamente que você está fazendo errado ou que você está sendo permissiva. Só significa que você está quebrando esse seu padrão de comportamento, de comunicação com a sua criança e que vai levar um tempo para você se acostumar com isso. E aí, aqui, já nesse terceiro passo, é importante você saber qual é o caminho, qual é a abordagem que você está seguindo, e muitas vezes você vai precisar de um apoio, de um acompanhamento de um profissional para isso.
para você ter esse momento de clareza e de observação e de análise desses momentos que você vai estar rompendo esses padrões e que você vai estar se sentindo culpada por isso. Porque especialmente quando a gente está se sentindo culpada, é muito fácil a gente voltar para o nosso padrão, simplesmente para não sentir mais isso. Mas a teoria, ela tá aqui exatamente para te dar essa clareza se você tá seguindo no caminho que você quer mesmo, se você tá indo por esse lugar que vai te levar no seu objetivo, porque o seu padrão antigo ou de autoritarismo ou de permissividade não estava te levando para onde você quer ir. Aqui também é importante você perceber se o seu parceiro ou parceira ou a sua rede de apoio mais frequente, mais intensa, tem uma tendência contrária à sua, porque isso costuma intensificar a nossa tendência. Então, se você é mais permissiva e a pessoa que te ajuda mais, que te acompanha aí nessa educação da sua criança, é uma pessoa mais autoritária, vocês tendem a intensificar a própria abordagem e a própria postura para compensar o outro. E isso não é saudável e nem desejável. Não é muito bom que a criança tenha um pai ou mãe totalmente permissivo e o outro ou outra totalmente autoritário. Ao contrário do que normalmente a gente pensa, isso não é bem complementar. Isso acaba gerando mais insegurança e dúvida e também aquele tipo de comportamento assim que a criança aprende muito rápido, muito cedo, que tem coisas que ela vai pedir só para um e coisas que ela vai pedir só para o outro, tem coisas que ela vai contar para um e não vai contar nunca para o outro. Então, se você é, por exemplo, uma pessoa mais permissiva, não necessariamente você precisa colocar a sua criança numa escola mais tradicional e mais rígida para compensar. Talvez, inclusive, essa criança sofra mais numa escola bem rígida do que se ela tivesse numa escola um pouco mais livre, um pouco mais criativa, porque mesmo essas escolas, e inclusive mesmo você, podem trazer essa estrutura e essa firmeza e esses limites de uma outra forma. Fazendo essas reflexões, me conta aqui nos comentários se a sua tendência é a ser mais permissiva ou mais autoritária. Eu fui uma professora de educação infantil que no começo eu era muito autoritária, quando encontrei com a disciplina positiva eu tinha muito medo de ser permissiva, e por isso eu fui colocando as ferramentas aos poucos, e eu comecei justamente com as ferramentas que eram mais acolhedoras e mais gentis, porque daí eu conseguia juntar com as habilidades que eu já tinha de firmeza e de estrutura. Se você gostou dessas perguntas, curte aqui esse vídeo que é muito importante para mim. E se fez sentido para você, compartilha com uma outra mãe que também está nessa dúvida de qual abordagem seguir, qual escola escolher. E se você ficou ainda com alguma dúvida, também comenta aqui que eu mesma venho te responder, tá bom? Um beijo e até a próxima.